Graças a Deus. Nós vamos neste momento meditar um pouco na palavra do Senhor, irmãos. E abra sua Bíblia no Salmo de número 56 e versículo de número 8. Aleluia. Salmo de número 56 e versículo de número 8. Quero trazer uma mensagem hoje para os irmãos. Como hoje é um culto de ação de graças pelo 25º aniversário da igreja, e o tema foi Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Hoje eu quero falar um pouco sobre o livro das lágrimas. Você sabia que existe um livro que é o livro das lágrimas? Aleluia. Salmo de número 56 e o versículo de número 8. Quem achou diz amém, Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, ó: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Odre, para quem não sabe, é um recipiente, um vaso, algo para se guardar. Não estão elas no teu livro? Não estão todas registradas no teu livro? Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Para ficar mais fácil, olha aqui em cima, né? E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Podemos assentar, glória a Deus. Estamos na presença do Senhor Jesus. A lágrima, ela é produzida pela glândula lacrimal, situada na porção superior externa do globo ocular. Com o piscar, ela é distribuída por toda a superfície ocular, até os ósseos lacrimais superior e inferior, situados no canto nasal das pálpebras. Todos sabemos que existem os profissionais do choro. Olhe bem, a lágrima ela tem que ser produzida. Todos nós sabemos que existem pessoas que conseguem chorar profissionalmente. Exemplo, os atores de novela, eles têm técnicas para chorar. Eles precisam de cenas que precisam de lágrimas, e não é que eles forçam o choro, eles conseguem chorar, eles choram. Não era hora de chorar, mas eles conseguem criar lágrimas. Tem técnicas para isso, e a Bíblia até registra profissionais do choro. Você já ouviu falar das carpideiras? Carpideira, você pensou que era gente que carpia? Não. Que gente que capinava? Não. Carpideiras são mulheres profissionais do choro. Acontecia que morria uma pessoa e eram contratadas os flautistas para tocar no culto fúnebre, e as carpideiras também ficavam no funeral chorando. Elas nunca viram aquele morto, elas nem sabiam quem era, se prestava ou não, mas elas continuavam chorando, o tempo todo da reunião, elas estavam chorando, porque elas eram pagas para isso. Tem alguma referência na Bíblia? Tem, irmão. Jeremias capítulo de número 9, versículo 17 diz: Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai e chamai as carpideiras que venham, e mandai procurar mulheres hábeis para que venham, para chorar, para se lamentar. O que Jeremias estava profetizando aqui? Jeremias estava profetizando que Israel estava numa situação em que era preciso chorar por Israel, e aqui Deus está dizendo: chamem as carpideiras para que chorem também pela situação de Israel, porque a situação está complicada. Aleluia. A verdade é que todo ser humano lacrimeja, todo ser humano vai soltar algum tipo de lágrima. É verdade também que alguns choram pouco. Eu não sou uma pessoa de chorar bastante. Quem sabe amanhã depois Deus pode mudar isso, porque a tendência é que quando a pessoa vai criando mais idade, vai ficando mais maduro, ele começa a chorar mais. Quando jovem chorava menos, quando adulto, quando o senhor de idade já chora mais. E é verdade também que algumas pessoas choram muito.
Algumas pessoas você nem começou a história e ela já está lacrimejando. Basta ela ver uma cena e ela já está lacrimejando. Eu conheci irmãos na igreja que choravam o culto inteiro, molhavam 2 lenços, porque um não bastava de tanto chorar. Todas as pessoas lacrimejam, umas mais, outras menos. A questão é o seguinte: aonde elas estão chorando? Por que elas estão chorando? Já existe uma canção, tá chorando por quê? Por que a pessoa está chorando? Na presença de quem ela está derramando lágrimas? Porque Davi disse aqui no Salmo que Deus tem um registro de todas as lágrimas. Mas será que Deus registra também as falsas lágrimas? Será que Deus registra também as lágrimas dos profissionais? Eu acredito que no odre do Senhor estão as lágrimas dos fiéis. No livro do Senhor estão registradas as lágrimas dos homens e mulheres de Deus. As lágrimas de crocodilo não constam naquele livro. Naquele livro estão as lágrimas que você chorou na presença do Senhor, quando você foi maltratado, injuriado, caluniado, e você chorou na presença de Deus, porque você estava a ponto de explodir. Mas ali também estão as lágrimas que você chorou num culto, onde você estava tão radiante, tão feliz, que parecia que o céu desceu, e sem querer, de repente você viu que estava banhado de lágrimas. Aleluia. Eu ouvi a história de um rapaz, que a sua mãe era uma mulher de oração. A vida inteira aquela mulher orou, e ele nunca quis nada com Deus, sempre desviado, longe da presença do Senhor. E aquela mulher sempre chorando, sempre orando e sempre chorando. Quando a sua mãe faleceu, ele veio correndo. Essa é a hora que vem todos correndo. Ele veio correndo na casa da mãe. Mas acontece que o corpo da mãe já havia sido levado. E ele entrou no quarto, entrou na casa desesperado. E quando ele olhou no canto que a sua mãe orava, haviam lágrimas frescas lá ainda. E o Espírito Santo disse para ele: ela nunca cansou de orar por você. E a partir daquele dia, irmão, aquelas lágrimas foram a maior pregação que ele ouviu. Porque quando ele viu aquelas lágrimas, ele correu até a presença do Senhor e nunca mais saiu da presença do Senhor. Aleluia. Deus vê e responde lágrimas. Sabe, Deus viu as lágrimas de Ezequias. Olha, volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus ouviu a oração, mas Deus também viu as lágrimas. Deus vê lágrimas. Às vezes você está chorando e você pensa: ninguém está vendo, só eu estou chorando. Mas Deus está vendo todas as suas lágrimas. Há um anjo do Senhor colhendo todas elas, e elas estão no odre de Deus. E no dia certo serás lembrado do valor de cada lágrima que você derramou na presença de Deus. Aleluia. Jó disse o seguinte: os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas. Porém, observe, diante de Deus. Chora, mas chora no lugar certo, chora na presença de Deus. Tem crente que não entendeu ainda, irmão. Tem crente que na hora da provação, ele vai chorar no ombro do ímpio, no ombro de alguém que não entende nada das coisas de Deus.
vai chorar nos braços de alguém que não pode te consolar. Se existe um lugar certo para chorar, é na presença de Deus. No lugar que você está, na presença de Deus chorando, as suas lágrimas não serão em vão, porque Deus verá as suas lágrimas. Existe um hino de Daniel e Samuel que diz que uma lágrima na presença de Deus é uma frase. Deus entende suas lágrimas. Deus está vendo e está lendo o que você está chorando. Aleluia. Tem um profeta na Bíblia, olha, o mesmo Jeremias capítulo 9 e versículo 1. Ele é apelidado de o profeta das lágrimas, e não para menos. Olha só: ó, se a minha cabeça se tornassem em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ele diz: quem dera que a minha cabeça se tornasse em água e os meus olhos não parassem de jorrar. Se esse homem não merece o apelido de profeta das lágrimas, ele era um homem que chorava pelo povo. Mas existe uma lágrima, irmão, que ela é muito importante. Lucas capítulo 7, versículo 38 diz: e estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com um unguento. Jesus estava na casa de alguém importante, uma figura religiosa. Ele estava sentado à mesa. Essa mulher entrou como uma desvairada. Ela não tinha acesso por frente, ela foi por detrás, se abaixou e por baixo ela chorava aos pés de Jesus, molhando os pés de Jesus com lágrimas e secando com os cabelos. Essas lágrimas aqui não tem maior do que estas, porque essas são derramadas exatamente nos pés de Jesus. São lágrimas não de desespero, são lágrimas de adoração, são lágrimas de gratidão, são lágrimas de reconhecimento. Ela estava ali aos pés do Senhor, e ela sabia que esse era o Messias prometido, e ela sabia que necessitava de Jesus, e ela estava derramando a sua adoração aos pés do Senhor Jesus. Alguém religioso criticou: isto não é certo, o que ela está fazendo não é certo, isto não é correto. O Senhor repreendeu quem veio criticar e disse: ela fez o que é mais correto, e por isso a história dela ficará narrada e será contada por todo o mundo. Ei, irmão, quando você derrama as suas lágrimas aos pés de Jesus, você será honrado pelo Jesus que vê as tuas lágrimas, que vê o seu esforço. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Na verdade, irmão, já existe até, eu posso dizer, um ministério de lágrimas. Sabia que Jesus chorava? Olhe bem, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, com grande clamor e lágrimas, Jesus chorava na presença de Deus. E você tem que chorar também. Jesus tinha um ministério de oração ao Pai, e ele também chorava. Glória a Deus. Jesus chorava, irmão. A Bíblia diz que Jesus chorou lá no túmulo de Lázaro, e as pessoas até hoje estão discutindo: por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Olha, irmão, tem tanto motivo para chorar. Crente que não chora até é estranho, porque crente tem que chorar, irmão. Tem tanto motivo para chorar. Alguém um dia disse para mim: você não vai orar? Se não tem nada para pedir, pelo menos agradece. Eu era novo, bem novo, e daí disse: não vai orar? Eu fiquei assim, a pessoa disse: se não tem nada para pedir, pelo menos agradece.
Irmão, crente tem motivo para orar, irmão. Crente tem motivo para chorar. Se o crente começar a se sensibilizar, começar a ver a situação, o mundo em que ele está inserido, as pessoas à sua volta, e sentir a realidade, a visão de Deus, que é o Deus amou o mundo inteiro, que Deus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se ele começar a perceber, ele vai começar a chorar, os seus olhos vão lacrimejar, e se ele não dar nenhuma trava, não travar isso, daqui a pouco ele está que nem Jeremias, querendo que a sua cabeça se torne em águas e os seus olhos em fonte, para interceder, para chorar pelo povo. Aleluia. Paulo era um homem de lágrimas. Atos capítulo 20 e versículo 19, ele diz, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Em 20 e 31 ele diz, portanto vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Pastor Timóteo também era homem de lágrimas, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Aleluia. Os homens de Deus geralmente choram, geralmente derramam lágrimas, e essas lágrimas não ficam em vão. Deus recolhe essas lágrimas. Existem mais um tipo de lágrimas, as lágrimas missionárias. A Bíblia diz, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegrias. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que faz a obra missionária constantemente, ele está chorando, mas a Bíblia diz que ele vai colher com alegria, ele vai obter resultado, ele vai ver e ficará satisfeito com aquilo que Deus vai fazer através de sua vida. Aleluia. Deus vê lágrimas, Deus responde lágrimas. Deus está vendo as suas lágrimas no culto, o quanto você chora nesta casa, o quanto você chora lá no seu quarto. Não existe uma lágrima perdida que Deus não tenha visto, está sendo colhida, está escrita no livro, e você será recompensado por elas. Mas existem lágrimas inúteis, existem lágrimas que são perdidas. Olha só, existem as lágrimas dos apóstatas. Malaquias capítulo 2, versículo 13, olhe como é sério isso. Deus falando aos sacerdotes: ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Isso aqui é uma palavra para os dias de hoje também, irmão. A pessoa é profissional, consegue manipular o povo, tem técnica para fazer o povo ir com ele, e chora, e pula, e rodopeia, e se emociona, e faz todo mundo se contagiar com a sua emoção. Mas Deus lá do céu está olhando, está dizendo: eu não aceito o seu culto, eu reprovo o seu ministério, e tudo que você está fazendo está sendo perdido. Lágrima do erro, lágrima dos apóstatas. Esse povo aqui de Malaquias estava desviado. Tem um versículo aqui que Deus fala assim: quem dera alguém fosse lá e apagasse a luz do templo, desligasse tudo e fosse embora, e parasse com isso, porque eu tenho nojo, eu reprovo isso, não quero mais. Tanta gente que chora inutilmente, porque vive no pecado, vive no erro, vive fazendo tudo errado, e daí ele pensa: vou chorar na presença de Deus. Está perdendo suas lágrimas, porque Deus está irado com esse povo. Ainda vem me provocar com as vossas lágrimas aqui. Deus exige conserto, Deus não aceita a oferta. Também existe a lágrima dos profanos, que Deus não quer. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17.
A Bíblia diz: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção depois, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Chorou, implorou, derramou lágrimas, mas não foi abençoado. Gente profana. O que é profano, pastor? É aquela pessoa que despreza o que é sagrado, valoriza aquilo que não deve ser valorizado e despreza aquilo que realmente tem valor. Ah, meu Deus do céu, nunca existiu uma geração tão profana e tão secularizada como esta dos dias atuais. As pessoas estão trocando Jesus, não é por 30 moedas de prata, não. Por meia moeda elas já trocam. Estão jogando Jesus para qualquer canto. Estão pensando que Jesus é Coca-Cola, que você bebe. Não gostei, não gostei. Não, irmão. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é Salvador. Glória a Deus. Ele é a vida eterna. Se queres ir morar no céu, é só através de Jesus. A reverência tem sido perdida. Tem gente que não atenta mais o lugar em que está. A sua casa. Eu ouvi uma história uma vez que cabe aqui. Se Jesus fosse na sua casa, Ele poderia entrar no seu quarto, Ele poderia entrar na sua cozinha, na sua sala, Ele poderia ficar lá, se sentiria bem, porque tem lugares que Jesus vai ter que ficar para o lado de fora, porque a casa do crente é profana. Eu já contei aqui, mas certo pastor, certo irmão, queria muito que o pastor fosse na casa dele. Vai fazer uma visita, pastor. Vai fazer uma visita, pastor. E o pastor dizia: mas eu vou achar um tempo de ir. Aí ele disse: olha, pastor, é fácil do senhor achar. A casa lá no fim da rua está escrito assim: esta casa pertence ao Senhor Jesus. Esta casa é do Senhor Jesus. O senhor vai, achou essa placa, é a minha casa, pastor, é lá. O pastor, tantas vezes que o irmão insistiu, o pastor resolveu ir. Quando o pastor foi, irmão, estava um brigueiro dentro da casa, mas estavam se matando, estavam se quebrando. O pastor falou assim: não dá, né? Voltou para a igreja, não fez a visita. Passado mais alguns dias, o casal: pastor, o senhor não vai ir lá em casa? O senhor sempre diz que vai, mas nunca vai. Pastor, vá lá fazer uma visita. O pastor disse: como é que é mesmo a casa dos irmãos? Disse: lá no fim da rua tem uma placa escrita assim: esta casa pertence ao Senhor Jesus. Irmão, pois eu fui. Só que no dia que eu fui, essa casa estava alugada para o diabo. Então, não fiz a visita. Crente na igreja, profano lá fora. A placa está escrita: pertence ao Senhor Jesus, mas quem está operando lá dentro é o diabo. Crente tem que ser sincero, tem que ser de Deus, tem que ser verdadeiro, tem que honrar as coisas de Deus, porque se ele desprezar o sagrado, vai acontecer que ele vai orar e a sua oração não será respondida, ele vai chorar e as suas lágrimas serão perdidas, ele vai prestar culto, vai cantar, vai pregar, vai fazer tanta coisa e nada terá recompensa. É tudo perdido. É melhor fazer com sinceridade, com honestidade na presença de Deus, ainda que pouco, mas verdadeiro, honesto, reverente. Saiba que Deus é poderoso. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5: guarda o teu pé quando entrares à casa de Deus. Guarda, porque Ele é Deus e você é homem. Aleluia. Outro tipo de gente que perde a lágrima é aqueles que não têm consolador. O livro de Eclesiastes capítulo 4 versículo 1 diz: depois voltei-me e atentei-me para todas as opressões que se fazem debaixo do sol,
E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Sabe quem é esse povo? Esse povo é o povo que chora, mas chora no lugar errado. Em vez de vir na presença de Deus, vir atrás do Consolador, eles vão chorar em lugares errados. Então eles choram muito, mas não tem resposta. E o versículo aqui está dizendo que a força está do lado do opressor. Ele é oprimido, e no outro dia que ele chorou bastante, no outro dia ele vai e é oprimido mais ainda. Não tem consolador, mas graças a Deus que a igreja tem. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, versículo 16: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Toda vez que você chorar, o Consolador está lá do teu lado para colher as tuas lágrimas e para consolar. O crente tem Consolador, o crente tem Consolador. Chore, chore muito, mas na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, que colhe as suas lágrimas, registra as suas lágrimas, e você será um vitorioso em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 5: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Está provado pela Bíblia que crente tem tribulação, tem prova, mas também tem Consolador. Você não está sozinho, Ele está contigo. Se a prova ficar gigante, o consolo se agiganta em teu favor. Aleluia, glória a Deus. Para mim encerrar, irmão, saiba que o livro das lágrimas um dia será arquivado. Salmo 116, versículo 8: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrimas e os meus pés da queda. A Bíblia diz em Isaías 25:8: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará, Senhor Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. A promessa que Deus enxugará as lágrimas não está só no Apocalipse, está lá em Isaías. Glória a Deus por isso. Também Apocalipse 7, versículo 17. É interessante uma coisa, irmão. Você sabia que a palavra lágrima no singular só aparece 2 vezes na Bíblia? E é no Apocalipse. Apocalipse 7,17 diz: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aqui Deus está falando com os mártires, aqueles que deram a sua vida pela causa de Cristo. E depois lá em Apocalipse 21 e versículo 4 que nós lemos no início: Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E mais, aparece porém a palavra lágrimas no plural 34 vezes na Bíblia. A palavra lágrima só aparece 2 vezes, é curiosidade para você entender. 2 vezes lágrima, só no Apocalipse. Lágrimas aparece 34 vezes em toda a Bíblia. O certo é que Deus vai limpar dos olhos dos homens toda a lágrima. Por que o livro das lágrimas será arquivado, pastor? Porque se Deus acabou com as lágrimas, para que serve o livro agora? O livro das lágrimas será arquivado. Por quê? Porque no céu não existem tristezas, não existe choro, não existe motivo para chorar. E nenhuma tristeza terrena aqui, não existe uma tristeza terrena que o céu não possa curar. Tem situações que você passa que dá uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande,
que você pensa que nunca vai se livrar daquela tristeza, saiba que o céu vai curar isso. No céu você nem vai se lembrar dessas coisas. Não é que você vai esquecer tudo, é que isso não se compara com a glória que Deus vai revelar lá. Você não tem motivo para se lembrar disso, não tem por que ficar chorando, não. A noiva do Cordeiro, adornada e glorificada no céu, não tem mais motivo para chorar. Jesus disse: chorai, jejuai, orai, vigiai. Mas depois que a igreja estiver no céu, irmão, é só alegria. Tem alguns hinos que fizeram: só vai ser alegria, é só alegria, é só vitória. Aqui você tem um contraste entre vitórias, derrotas. Levanta, vai de novo, insiste, vai, chora mais um pouco, continua, é provado, vem o Consolador. Mas quando chegar lá, aleluia, é só vitória. Não existirá nenhuma lágrima. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus. Se coloque de pé para nós orarmos a Deus. Aleluia. Logo após esta oração, a dupla já vai estar louvando ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Oh Jesus maravilhoso, Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Deus de maravilha, glorificado seja o Teu nome, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra e sermos edificados com ela, em nome de Jesus, Pai. Que cada um dos Teus filhos seja livre, Senhor, de toda opressão, de toda tristeza, de toda amargura. Limpa, Senhor, o coração de todo rancor, de toda mágoa, de toda angústia, para que eles possam desfrutar do céu. Sim, meu Deus, assim como foi cantado, que o céu venha descer, para que haja libertação, para que haja alegria, para que haja, Senhor, purificação. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te adoramos, porque Tu és fiel. Glória a Ti, meu Deus.